Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Numa noite inesperadamente tranquila no Parque São Jorge, o silêncio foi quebrado por uma voz que há tempos ecoava apenas na memória da fiel. Marcelinho Carioca, ídolo incontestável do Corinthians, surgiu diante das câmeras com um semblante sereno, mas carregado de emoção. O ex-camisa 7, dono de gols mágicos e cobranças de falta milimetricamente inesquecíveis, decidiu se manifestar sobre o clássico que se aproxima entre Corinthians e Palmeiras, e suas palavras repercutiram como um raio em plena madrugada. "Eu amo o Corinthians com todas as minhas forças", começou ele, com os olhos marejados. "Mas é preciso reconhecer o valor do adversário. O Palmeiras cresceu, se organizou, e hoje representa um rival à altura da nossa história. Isso é bonito. Isso engrandece o futebol." A declaração, surpreendente vindo de quem tantas vezes inflamou o derby paulista, pegou até os torcedores mais fanáticos de surpresa. Marcelinho não parou por aí. Em meio à nostalgia de tantos clássicos vividos, ele revelou que a rivalidade é parte fundamental da paixão que o move. "A cada vez que enfrentei o Palmeiras, foi como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eu queria vencer, claro. Mas também respeitava demais aquele escudo do outro lado. Eles me fizeram melhor." A declaração tocou fundo não apenas nos torcedores, mas também nos jogadores do atual elenco alvinegro. Nos bastidores do CT Joaquim Grava, alguns atletas comentaram emocionados sobre as palavras do ídolo. "É como se um pai tivesse falado com a gente", disse um dos zagueiros. "Nos fez lembrar que essa camisa tem peso, mas também precisa ser carregada com honra." Do outro lado do muro, a repercussão também foi intensa. Alguns palmeirenses, mesmo desconfiados, demonstraram respeito pela atitude. Afinal, não é todo dia que uma lenda do maior rival reconhece publicamente a grandeza do seu clube. As redes sociais se inflamaram com reações dos dois lados, de aplausos sinceros a provocações inevitáveis. Marcelinho, sempre direto, concluiu com um recado que soou quase como profético: que esse clássico seja jogado com garra, mas também com respeito. Que o Corinthians volte a brilhar. E que o Palmeiras continue sendo o gigante que é. No fim, quem ganha é o futebol. Palavras que pareciam vindas de outro tempo, onde os craques dividiam campo e não ódio. A comissão técnica corintiana enxergou na declaração uma oportunidade de ouro. A fala de Marcelinho foi reproduzida na preleção do treino seguinte. As imagens da sua atuação em clássicos do passado reacenderam a chama competitiva dentro do grupo. "Ele nos lembrou por que estamos aqui", revelou um dos meio-campistas, com um brilho nos olhos. No Palmeiras, Abel Ferreira teria comentado em reunião fechada que esse tipo de manifestação é sinal de um clássico de verdade. O treinador lusitano, que conhece bem a importância dos grandes jogos, teria usado as palavras de Marcelinho para reforçar a seriedade com que seu time deve entrar em campo. Nas arquibancadas, o clima também começou a mudar. Se antes o foco era a provocação, agora a emoção tomou conta das conversas. Torcedores dos dois clubes passaram a compartilhar vídeos de Marcelinho em ação, relembrando os duelos históricos e, curiosamente, exaltando a importância de ter um rival forte. Com o jogo se aproximando, a imprensa esportiva não fala de outra coisa. Colunistas apontam que o clássico tem tudo para ser um dos mais simbólicos dos últimos anos. E boa parte desse simbolismo vem justamente da inesperada fala de um ex-jogador que, mesmo fora de campo, ainda sabe como mexer com os sentimentos das torcidas. Há quem diga que, com sua declaração, Marcelinho quebrou uma barreira invisível entre as torcidas. Mesmo que apenas por alguns dias, trouxe humanidade para dentro de uma rivalidade tão marcada por confrontos acalorados. A sua postura madura e carinhosa pode muito bem servir de exemplo para gerações futuras. Na base do Corinthians, os meninos começaram a repetir os vídeos da entrevista de Marcelinho. Para muitos, foi a primeira vez que ouviram o ídolo falar algo além de futebol. Ali, naquela fala, havia história, aprendizado, respeito e, principalmente, amor pelo esporte.
O presidente do Corinthians comentou publicamente que sentiu um misto de orgulho e arrepio ao ouvir o ex-jogador. Já Leila Pereira, do lado palestrino, afirmou que palavras como aquelas são raras e bem-vindas no futebol brasileiro, revelando respeito por Marcelinho. Enquanto o apito inicial do clássico não soa, a cidade respira uma atmosfera diferente. Não há tensão no ar, há expectativa. Expectativa de um jogo grandioso, repleto de história, de raça, mas também de dignidade, como Marcelinho pediu. É como se o futebol tivesse reencontrado, por um instante, sua essência. E quando os times finalmente entrarem em campo, com os corações acelerados nas arquibancadas e nas casas de todo o Brasil, uma certeza ecoará entre os torcedores: esse clássico já entrou para a história antes mesmo do primeiro chute. Tudo graças a um recado sincero de um ídolo que nunca deixou de ser gigante. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No dia seguinte à declaração de Marcelinho Carioca, os muros do Parque São Jorge foram pintados, não com tinta, mas com emoção. Torcedores deixaram faixas com trechos das falas do ídolo, como respeito também à rivalidade, e quem ama o Corinthians enaltece o futebol. A comoção tomou conta das redes sociais, em especial dos torcedores mais antigos, que viram no gesto uma aula de grandeza. Entre os mais jovens, a declaração abriu uma nova perspectiva sobre o que é ser corintiano. Muitos, acostumados à rivalidade raivosa, passaram a enxergar o derby sob uma ótica mais madura. Grupos de torcedores organizados chegaram a discutir uma campanha de paz nas arquibancadas, inspirados pelo discurso conciliador do eterno Camisa 7. Dentro da Neoquímica Arena, a diretoria alvinegra planeja prestar uma homenagem a Marcelinho antes do clássico. A ideia seria projetar imagens icônicas do jogador no telão, incluindo momentos marcantes contra o próprio Palmeiras, mas também trechos de sua recente declaração, exaltando o amor ao clube e o respeito ao rival. O gesto de Marcelinho resgatou algo que parecia perdido no futebol atual: a elegância do confronto. Ele mostrou que é possível manter a chama da rivalidade acesa sem transformar o adversário em inimigo. Em um tempo onde declarações inflamadas ganham mais holofotes que o talento, suas palavras vieram como um sopro de sabedoria. No Palmeiras, alguns jogadores mais experientes, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, comentaram que também cresceram vendo Marcelinho jogar. Houve quem dissesse que, mesmo sendo adversário, ele era daqueles caras que você parava para ver. A admiração, ainda que silenciosa, é mútua entre quem vive o futebol de verdade. A mensagem de Marcelinho também chegou aos ex-jogadores. Rivais históricos, como César Sampaio e Zinho, se manifestaram elogiando a postura do ídolo corintiano. Esse tipo de atitude engrandece o jogo. Futebol é paixão, mas não é guerra, declarou Sampaio. A fala ecoou como um lembrete de tempos em que o respeito imperava mesmo nas maiores disputas. Na imprensa, comentaristas viram na atitude de Marcelinho uma oportunidade de discutir a atual cultura de rivalidade no Brasil. Programas esportivos abriram espaço para debater até que ponto a hostilidade entre torcidas tem ultrapassado os limites, alimentada por discursos agressivos de dirigentes, influenciadores e até jogadores. Enquanto isso, no vestiário do Timão, um silêncio reverente tomou conta quando a gravação da fala de Marcelinho foi reproduzida novamente. O técnico pediu que todos refletissem sobre o peso daquele clássico. Vocês não estão apenas entrando em campo por 3 pontos. Estão representando uma história. E quem melhor do que Marcelinho para lembrar isso? A torcida, emocionada, começou a preparar um mosaico para o dia do jogo, com a imagem de Marcelinho e a frase: "O respeito alimenta a rivalidade". A ideia é transformar o discurso do ídolo em símbolo de um novo tempo, onde a paixão não precise caminhar de mãos dadas com o ódio. No fim das contas, o que parecia ser apenas uma declaração se tornou um marco. Marcelinho reacendeu valores esquecidos no futebol moderno e, com isso, pode ter transformado não apenas o próximo derby, mas o modo como torcedores e atletas enxergam a essência do clássico. E talvez, por isso, ele siga sendo eterno. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.